Então vamos lá. Essas minas. Vamos retomar aqui. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder finalizar. Acho que parou no Giclê, negócio assim. Vocês estão Agora. vendo? Não, isso aí não vamos ter não. Estão vendo a minha tela? Positivo. Beleza, nós paramos, a gente tinha visto aqui anteriormente o sistema de afogador e vamos agora para o coletor de admissão. Beleza. Nós temos aquelas variações que a gente fala de turbo compressor, o pessoal que gosta de motor modificado vai gostar. Então vamos lá. A admissão do ar, ela é por meio do vácuo, ou seja, aquela diferença de pressão que nós comentamos. Que isso, como o pistão ele desce, ele cria um vácuo e por consequência puxa a mistura ar-combustível, no caso do ciclo Otto, para o motor. Esse é um motor, famoso motor aspirado. E tem aquele motor que é sobre pressão, que eu empurro o ar para ele ir em direção ao cilindro. Que aí fica um pouco mais diferente, fica uma certa diferença. Que aí ele é chamado de motor turbinado. Por quê? Ele tem aquele turbo compressor bonito. Como é que funciona um turbo compressor? O pessoal que aí a maioria coloca um turbo no carro e não sabe como funciona. Só sabe que ele deixa o carro mais rápido. Nós vamos entender por que isso acontece. Vamos lá. O ar vai ser admitido sob pressão. Então, a partir daí, vai ser a mesma cilindrada, porque eu não mexi no curso do motor, não mexi no volume do curso do pistão, perdão, não mexi na câmara de combustão, não mexi em nada disso. Então, os volumes se mantiveram. A taxa de compressão é a mesma, o diâmetro do pistão é o mesmo. Então, a cilindrada também vai ser a mesma. E eu vou ter maior potência. Por que será isso? Está aí a explicação. Ele pode se chamar de turbocharger, turboalimentador ou simplesmente turbo. Vai entrar uma maior massa de volume de ar. Obviamente, como vocês acabaram de entender quando nós vimos sobre carburador, quanto mais ar, para ter a razão estequiométrica perfeita entre ar e combustível, como eu tenho mais ar, eu preciso de mais combustível. Quanto mais combustível, mais forte vai ser a minha explosão. Ou seja, vai ter mais força empurrando o pistão para baixo. Ou seja, eu vou começar a agilizar o processo que a minha explosão está tendo um plus, porque está tendo mais ar do que de costume. Independente de ser o mesmo volume do cilindro, o mesmo volume da câmara de combustão, o mesmo curso, o mesmo diâmetro, a mesma cilindrada. Então, como eu consigo fazer um movimento mais rápido, com mais ar, a explosão fica mais forte, então aumenta a potência por conta disso, devido à maior alimentação de ar e, por consequência, o combustível. Então, como é que ele funciona? Nós temos aqui, vamos fazer uma conexão com a descarga em um lado do turbo. O turbo é composto por dois tubos. Eu tenho até um chaveiro que é um turbo. Eu acho que alguém quando a gente estava na aula presencial, deve ter notado isso. Aí, o que a gente leva em consideração aqui para ver o seu funcionamento? Então, o ar da descarga, aquele ar quente, aquele mesmo, por isso está aqui em vermelho para nós, ele vai entrar, ele é direcionado, perdão, para a entrada de ar na lateral do turbo compressor e faz com que ele gire, porque ele é um rotor. Então, esse ar quente, ele passa aquele ar quente que seria descarregado, seria eliminado diretamente no sistema de descarga, não será de primeiro. Ele primeiro passa pelo turbo compressor para depois ser descartado. Então, ele faz o motor girar, ele faz o eixo girar, e esse eixo está ligado lá no compressor do outro lado, que ele vai com o outro lado do turbo, que ele faz, por consequência, como é um eixo, ele gira simultâneo, ele faz o turbo funcionar. Então, a partir disso, ele vai dar pressão ao ar e vai fazer ele ser empurrado. Muitos costumam confundir turbo com supercharger, que a pessoa chama de supercharger por algum motivo. Pode ser ter essa superalimentação que nós vimos no sistema do carburador. E geralmente associa o turbo ao intercooler. Nós vamos ver por que o intercooler também é utilizado e se não temos obrigação nenhuma de utilizar os dois em conjunto. Eu tenho muitos carros, por exemplo, que eu já vi que usa dois turbos, os dois em sequência. Então, sai de um turbo,
passa para o outro, para ir fornecer ainda mais potência para o motor, mesmo permanecendo a cilindrada anterior de projeto. Então, como que o intercooler funciona sendo conectado ao turbo? Não é muito comum de se ver só o intercooler sem turbo, mas pode-se ver o turbo sem intercooler. A maioria faz aquela combinação turbo-intercooler. Como é que funciona o intercooler para ver o que nos interessa? Ele vai resfriar o ar do motor turbinado. Como eu obrigo o ar a se movimentar, a tendência é que a temperatura dele se eleve um pouco. E a temperatura elevada vai atrapalhar na compressão posterior que nós vamos fazer lá no tempo do motor, no segundo tempo do motor, se for um motor de 4 tempos. Então, vamos lá. Ele vai estar entre a turbina, então entre o turbo e o cilindro. Então, vai estar lá, o ar vai passar, vai ser empurrado pelo turbo, vai passar pelo intercooler e depois se deslocar até o cilindro. Ele vai contribuir para aumentar a massa de ar, porque um ar frio não vai se expandir. Pelo contrário, a ideia é que ele seja comprimido, não sofra expansão. Como que funciona? O ar quente vai entrar na turbina, ele passa por uma serpentina, como vocês já fizeram transferência de calor. Sabem como isso funciona? Ele vai retirar calor. Isso que nós vimos também na semana passada, semelhante como funciona o radiador. Então, ele vai retirar calor desse fluido e vai sair aquele ar frio bonito. Ar frio não é gelado, é frio comparado a, sei lá, 90 graus, 100 graus. Vai estar lá com a temperatura padrão para ser mais ideal e para garantir uma massa de ar mais compressível, evitar uma expansão desnecessária dessa massa de ar combustível, para que ele chegue lá ao ponto ideal para ser comprimido a quantidade a mais do projeto e que seria interessante para aumentar a potência do motor. Então, pessoal, de sistema de alimentação que nós temos para ver é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? Tem o sistema supercharge, ficou faltando. Foi o que eu tinha acabado de comentar. Ele é semelhante à superalimentação do carburador. Alguns costumam confundir supercharger com turbocharger por causa desse tipo de coisa, né? É o sistema de superalimentação. Como é que ele vai funcionar? A ideia é que ele vai trabalhar. A maioria costuma confrontar o que seria mais ideal, um turbocompressor ou um supercharger. Então, no nosso caso aqui, o turbinado, a gente usa os gases do escape. Então, vou fazer a compressão inicial do ar já na turbina. Então, a gente usa aquela energia que é desperdiçada, que é aquele que não nos interessa, que seria descartado no motor. No caso, já para o supercharger, nós temos uma leve diferença. Então, ele é mais relacionado aos próprios sistemas de alimentação em si. Ele tem um lado positivo, que é levado em consideração que ele afeta o torque. Que isso não tem aquele atraso, aquele lag do turbocompressor. Que você acelera, ele dá um tempinho para começar a fornecer maior potência. O supercharger não, ele já vai de acordo com o acionamento. A diferença é basicamente essa que eles podem apresentar. Mas a função dos dois é basicamente a mesma, que é aumentar a potência sem fazer nenhuma modificação estrutural tão grande assim no projeto dos cilindros, do bloco, do motor em geral, né, do corpo principal do motor. Qual que você Beleza. prefere, professor? Supercharge ou turbo? Olha, eu nunca tive nenhum dos dois, entendeu? Eu gosto bastante do turbo, que é aquele que eu mais vi funcionando, entendeu? Supercharger eu não vi nenhuma vez em nenhum carro assim, né, presencialmente. Bom, Minha preferência é o supercharge, porque é pela correia, mas ele tem esse defeito, né? Que ele tira a energia do motor, né? Que tá pela correia. E exatamente. o turbo eu não gosto muito não, porque ele altera o barulho do escapamento, aí eu sempre achei meio ruinzinho. Mas o O mais supercharge também legal é o tem som que ele esse... faz.
O supercharge também tem esse defeito, porque o barulho da correia é meio chato, sabe? Com certeza. Então, pessoal, de dúvidas estão. Professor, Fala, Júlia. deixa eu perguntar, tem alguma matéria sobre motores industriais no próximo semestre? Motores industriais, por exemplo. Envolvido para tipo de indústria, essas coisas? Se ele for motor de combustão, ele é igual a todos os que a gente está vendo aqui. Por exemplo, Sim, aham. você está lá com um gerador a diesel, por exemplo. A semelhança com o que a gente viu aqui é latente. Então, se você aprendeu aqui, eu uso o exemplo automotivo, que é o mais corriqueiro. Mas, por exemplo, esse seria utilizado também. Se for alternativo, que é o de pistão, que é o nosso caso. Não, porque Empilhadeira. a gente estava olhando lá no ACO que me gerou uma dúvida também. Mas depois eu te mando um e-mail especificando, Tudo bem. te pedindo ajuda. Tá. Tá bom? Valeu. Cadê Pedro com o superalimento? Cadê o Pedro? Pedro saiu? Pedro Gabriel. Ele ia mostrar o carburador pra gente, cadê ele? Se eu não me engano, ele dormiu. O computador dele lá congelou, professor, ele tá no frio.